Vamos começar aqui com o homem, né, cara? Com ninguém mais, ninguém menos que o Sebum, Chris Bumstead. Ele tá com sérias e graves lesões ali no ombro, fez um procedimento no México com células troncos, esquisito ali. A gente não sabe muito bem o que tá rolando. Seria, os tratamentos que a gente faz no Brasil com os nossos médicos, ortopedistas, especialistas em esporte, fisioterapeutas, funcionam tão bem, cara. E o Sebum, ele tá com rupturas musculares e de estruturas importantes do seu ombro que foram diagnosticadas com ultrassom. Não é nem de longe a melhor maneira de fazer isso. Mas ele tá resiliente, e ele fala aqui, ele põe na legenda: seus braços doem, então você não tá morto. E aí ele põe embaixo: esse sou eu falando comigo mesmo enquanto eu treino pernas todo dia. E ali ele mostra as pernas. Então ele tá fazendo o que ele pode fazer, o que ele tem condições de fazer, e ele tá tentando se lembrar todo dia: calma, que é uma fase ruim e isso vai passar. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gsuplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Olha só que legal, cara. Phil Heath foi no Cutlercast, no podcast do Jay Cutler. O Jay que foi uma espécie de padrinho pro Phil, né? Aqui tá o Phil bem no comecinho da sua carreira de competições. Ele encontrou o Jay, tá fazendo uma presença lá naquele dia, né? Bem diferente, né, cara? E aí eles foram continuando a amizade, foram treinados pelo Honey Rumble, gravaram um DVD de treino juntos lá pro Honey Rumble. Olha só o tamanho dos mamute. Não tem, isso hoje em dia é um pouco mais difícil de ver. O Jay era um rinoceronte, né, cara? O Phil aí também. Olha só o tamanho que tava o Jay Cutler, bro. Depois disso, eles deram uma afastada e agora o Phil voltou. Eles voltaram aí nos últimos anos a se relacionar um pouco melhor. E o Phil foi no Cutlercast e falou bastante coisa. Eles começam falando ali sobre o segredo do condicionamento dos caras dos anos 2000, anos 90. E aí o Jay fala o seguinte, que ele e o Phil faziam 45 minutos de esteira 2 vezes por dia e sabe-se lá quantas refeições de peixe só, e eles sofriam dessa forma aí por 6 semanas, fora a preparação, fora o baixo carbo, fora todo o resto. O Phil, sobre essa parte, ele até fala assim que é totalmente a realidade, que quando o Big Ramy ganhou o primeiro Olímpia, deu pra ver que o Big Ramy sofreu na dieta, que o Samson também sofreu pra ganhar o seu título, mas em um nível diferente, que não foi o mesmo nível que ele, que o Jay, que o Kai Greene na época deles sofreu, que eles sofreram muito mais do que essa galera aí, do que o Samson, do que o Big Ramy. E o Phil fala que ele acha que ninguém mais na Pro League hoje quer fazer o que eles fizeram, tá disposto a ir tão longe no sofrimento quanto eles foram, e isso seja provavelmente uma questão dos treinadores manipularem as coisas de um jeito que os atletas não vão sofrer tanto, e aí eles competem com até um peso maior, só que eles nunca estão extremamente condicionados. Quase todo mundo, né? Tem uma exceção ou outra aí. O Jay fala que dias de refeições livres não existiam, cara, que era feito muito raramente. E aí, nesse assunto de dias livres, de refeições livres, não uma refeição, o dia inteiro, o Phil até fala e mostra isso aí, ó. E ali tá o tanto de dias de refeição livre que ele fez na vida. Olha lá, conta nos dedos. O Phil também fala do Arnold, que ele tava lá e ele pensou o seguinte, cara, provavelmente o próximo Phil Heath tá aí assistindo esse Arnold e pensando em fazer outra categoria pela crença limitante de não acreditar que pode fazer a Open. Além disso, ele diz que outras categorias chamam a atenção pelos atletas que tem nelas, como Sebum, como Sam Sulek. E o Phil fala o seguinte, se eu tivesse 18 anos hoje, talvez eu até ia pensar em ir pra Classic, porque parece muito legal por tudo que é falado online. O Phil fala que existe mais possibilidades para os atletas jovens irem pra Open, se eles perceberem isso aí, que eles podem, que é a maior categoria, mas não acontece tanto porque eles estão indo para as outras. E ele até fala que viu uma galera chateada com a premiação em dinheiro, falou, pô, minha categoria não paga tão bem. E aí o Phil dá uma de Phil, né, cara, como sempre. Ele fala assim, por que
que você não vai então pra Open pra pegar uma porrada de dinheiro? E o Phil fala o seguinte aqui, ó, uma boa colocação dele. Se eu fosse fazer tudo de novo, eu iria pra Open de novo, porque eu não quero me colocar nesse estresse, nesses problemas de saúde, etc. E ser pago com o mesmo, receber o mesmo salário que um professor de escola recebe. E aí ele tá se referindo mais à premiação dos campeonatos, né? Porque a gente sabe hoje que um cara que até que compete na Men's, na Classic, tem uma boa mídia, ele vai ganhar muito mais de patrocínio do que de competições e consegue ganhar muito mais do que um professor, né, cara? Infelizmente aí, uma profissão que deveria ser muito mais valorizada. O Phil fala que cada época teve um grupo de atletas diferenciados. Ele fala que provavelmente não veremos outro Big Ramy, porque o Big Ramy não vai mais competir. E ele diz que eu mesmo, Phil Heath, não voltarei, não me esperem no palco. Não existe Masters Olímpia pra mim. Aí ele fala de um jeito que não importa o dinheiro que eles paguem, ele não vai. Só que ele coloca ali, né? Embora não existe Master Olímpia pra mim, só que eu treinaria o Kai Greene se ele quisesse. E aí eles comentam também sobre o Kai Greene ter falado que competiria se fosse pago. E o Phil fala, cara, tem problema nenhum com isso. Se tem essa procura, se tem essa demanda, ele deveria cobrar por isso. E aí o Jay Cutler faz uma revelação aqui, caramba, ele fala, ele não revela quando foi, em qual show foi, mas ele falou assim, ó, eu já fui pago para competir, eu já recebi uma bolsa para estar em um campeonato e competir. E eu tenho minha desconfiança aqui de onde foi, eu posso falar sobre isso num outro vídeo. E o Phil até protege o Kai aqui, mano, que amizade que eles estão, e falou assim, ó, os fãs não deviam ficar chateados com o Kai querer ser pago para competir, principalmente se tiver alguém disposto a pagar. E aí eles até tocam aqui no assunto brevemente do Arnold versus Men's Physique, o Phil fala, eu tava lá, eu ouvi o Arnold falando, eu tava do lado, tava no seminário do domingo, não senti desrespeito nenhum do Arnold em direção aos atletas. O que ele disse mesmo foi uma crítica em relação às bermudas, que poderiam ser mais altas, poderiam ser menores, para que os caras mostrem os quadríceps. O que fala que tá havendo uma comoção aí, a galera confundiu as coisas, que o Arnold só queria que fossem bermudas mais curtas. E o Nick Sternpower fez um vídeo disso também, falou, mostrou várias vezes o Arnold falando isso ao longo desse final de semana. E falando, é uma coisa da federação, eu não tenho como mudar essa regra, mas eu mudaria se eu pudesse. Eu deteria os caras competindo com sungas ou shorts bem menores. E esse aí foi o Cutlercast, melhores momentos do Jay Cutler e Phil Heath juntos. Legal, hein, cara? Podia ter sempre. Quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui. Já eu volto com mais vídeos. Valeu!